Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores, e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou o programa Filosofando, não poderia deixar de construir a sua tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. E o que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, não como um corpo teórico disponível quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Dessa maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, define os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15 horas. Ou melhor, às 15h30. O site da TV traz a nossa página Filosofando, com todos os programas gravados até hoje e igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. Também no nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org. É só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco também pelo nosso facebook.com/ceforg, com suas opiniões e sugestões, que serão muito bem-vindas sempre. Lembramos ainda que esse programa, como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar conhecimento e bem-estar para todos. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, nós estamos abordando aquela série com você da filosofia e cultura de paz. Nós já fizemos uma série de 4 programas e estamos desenvolvendo 6 programas onde nós estamos abordando violência como pano de fundo, para estudarmos mais aprofundadamente o que seja essa cultura de paz para nós, dentro do nosso coração, nas nossas ações, no nosso pensamento, mas também junto à convivência que nós temos às pessoas que nos cercam. A violência é hoje tema prioritário de qualquer agenda nacional. Não terá chegado o momento de tomarmos consciência, como diz Gandhi, de que a violência é suicida? A cada dia, a violência dá provas que é incapaz de construir a história, pois consegue apenas destruí-la. A violência humana tem sido objeto de estudos pela filosofia, bem como das ciências sociais e da psicologia. Violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como uso intencional de força física ou poder
ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação, embora o grupo que eu mencionei reconheça que a inclusão de uso do poder em sua definição expande a compreensão convencional da palavra. A Anistia Internacional informa que houve um crescimento das ações bélicas, bem como desrespeito aos direitos humanos. Tem sido, aliás, como uma postura quase que constante. As estatísticas são imensas no que tange a toda e qualquer espécie de violência ou agressão contra outro ser humano. Globalmente, houve um agravamento no aspecto dos refugiados, por exemplo, em número maior que a Segunda Guerra Mundial. O Brasil também se coloca como país onde a violência ocupa altos índices, seja contra a mulher e a criança, violência racial, violência contra jovens, sem contarmos as mortes de policiais. Há um site na internet www.worldomatters.info/br, onde aparecem dados estatísticos em tempo real de violência de uma forma geral, inclusive contra a natureza. E o que a filosofia espírita teria a dizer sobre o tema que aflige não somente brasileiros, mas é tema recorrente de pesquisas, de estudos, reflexões, como eu acabei de citar, e também nos demais programas que nós já fizemos? Vamos lembrar que a violência sempre fez parte das sociedades humanas. O homem violenta o próprio homem por inúmeras razões. O relato bíblico sobre Caim e Abel ainda é um paradigma do mundo de provas e expiações. Porém, nós precisamos entender que somente o desenvolvimento do senso moral nos fará reconhecer o quão absurdo é a agressão contra o nosso próprio semelhante. Mas além da agressão física, nós temos a agressão moral, o desprezo pelo sofrimento alheio, a falta de empatia e a inércia diante dos fatos. Os espíritos superiores abordaram o assunto violência como causa da inferioridade dos habitantes da Terra. Mesmo após as propostas morais de alto nível por parte dos mensageiros do Cristo, após os ensinamentos de Jesus de Nazaré, apesar das religiões que preconizam a paz e a solidariedade, após o surgimento do Espiritismo predominantemente no Brasil. Nesta série de 6 programas, o Filosofando está abordando a violência como pano de fundo para o desenvolvimento da cultura de paz em seus diversos aspectos. Estamos trazendo o ponto de vista de especialistas nacionais e internacionais sobre o assunto e, sobretudo, a perspectiva da filosofia espírita, bem como as instruções dos benfeitores espirituais. Se todos aprendemos a conviver com a banalização da violência e até os mecanismos de agressividade espontânea que compõem o cotidiano de todos nós e que muitas vezes passam desapercebidos porque nos acostumamos com eles, precisamos tomar a iniciativa de transformar essas atitudes em ações efetivas de cultura de paz. O ano de 2018 lembra a morte de pacificadores que tiveram a coragem de enfrentar o ódio de muitos. Nós já falamos aqui num programa especial sobre o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto no Iraque em 2003, Mahatma Gandhi em 1948, cujas vidas e trabalhos abordamos em 2 programas específicos. E hoje nós lembramos a você o norte-americano Martin Luther King, morto em 4 de abril de 1968, com a idade de 38 anos. Luther King, Prêmio Nobel da Paz em 1964, deu sua vida para que os negros norte-americanos conquistassem cidadania. Vamos nos concentrar num discurso proferido por King que tem como tema amar aos inimigos, e inspirado pelo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Palavras de Martin Luther King, abramos aspas. Talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje tão difícil de ser seguido
como este de amar os inimigos. Há mesmo quem sinceramente julgue impossível colocá-lo em prática. Consideramos fácil amar quem nos ama, mas nunca aqueles que sinceramente julgamos impossível de amar, que são os nossos desafetos ou inimigos. Outros ainda, como o filósofo Nietzsche, sustentam que a exortação de Jesus para amarmos os nossos inimigos prova que a ética cristã se destina somente aos fracos e aos covardes e nunca se pode aplicar aos corajosos e aos fortes. Jesus, dizem eles, era um idealista sem sentido prático. Apesar dessas dúvidas prementes e persistentes objeções, o mandamento de Jesus desafia-nos hoje com toda urgência. Prossegue King. O mandamento para amarmos os nossos inimigos, longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico, é uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. O amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. Jesus não é um idealista sem sentido prático, é um realista prático. Diz Martin Luther King, estou certo de que Jesus compreendeu a dificuldade inerente ao ato de amar os nossos inimigos. Nunca pertenceu ao número dos que falam fluentemente sobre a simplicidade da vida moral. Sabia que toda verdadeira expressão de amor nasce de uma firme e total entrega a Deus. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não ignora a dificuldade dessa imposição e conhece bem o significado de cada uma das suas palavras. A responsabilidade que nos cabe, como cristãos, diz King, é a de descobrir o significado desse mandamento e procurar apaixonadamente vivê-lo toda a nossa vida. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos com as palavras magníficas de um missionário do bem, de um pacifista, Martin Luther King. Até já!